Do livro Vinha de Luz, capítulo 38 de 180, Servicinhos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Servicinhos, capítulo 38 de 180. Antes, sede uns para com os outros benignos. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 32. Grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem, habitualmente, num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura, o silêncio ante o mal, que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam à justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos? Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito, agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Emmanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos, agora com a lição Servicinhos. Neste título, dado por Emmanuel, ele utilizou a passagem evangélica escrita por Paulo de Tarso em uma de suas cartas ao povo de Efésio. Antes, sede uns para com os outros benignos. A carta de Paulo, a mensagem é direta, curta e de uma grandiosidade. A palavra benigno, é bom que nós possamos nos reportar ao dicionário, que significa a pessoa benigna é aquela que tem bom caráter, boa índole, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa prestativa. É isto que nós temos que ter em mente, para que nós possamos, no nosso dia a dia, ser uma pessoa benigna. A invocação de Paulo para que sejamos benignos é muito clara. E é exatamente isto que Emmanuel vai nos dizer em outras palavras.
Ele disse que grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. E é uma grande realidade, porque as pessoas, muitas vezes, querem fazer um grande evento de caridade, por exemplo, ou elas querem também participar de um grande evento material da sociedade que tenha destaque, um destaque próprio. Aqui na segunda parte, diz assim: aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. Ele dá aqui duas opções para que a gente possa pensar, dois exemplos. A pessoa que fica desgostosa por não ter conseguido um cargo de relevância. Esse cargo de relevância deve ser de qualquer sentido, seja profissionalmente, seja na casa espírita, que acontece muito também, muitas vezes de forma velada, mas acontece. O outro exemplo que ele dá aqui na lição é que além é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A pessoa muitas vezes está à procura de ser conhecida pelo povo, de ter fama, e aí essa fama também ela pode ser de forma material, profissionalmente, publicamente, como políticos, ou se situar também dentro do seio espírita ou de outra religião. Nesta outra parte, Emmanuel vai descrever a questão de sermos benignos. Ele diz assim: a maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras. Ora, veja, ele já começa a dizer da importância desses pequenos servicinhos. Então ele diz, num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde. Vamos fazer algumas considerações. Desta feita, ele está dizendo aqui dos pequenos servicinhos. Quando habitualmente, de forma habitual, natural, um gesto de boas maneiras, você dar um bom dia, num sorriso fraterno e consolador. Então, quando você vê que uma pessoa está com o semblante fechado, triste, você dá um sorriso para ela, e um sorriso às vezes é suficiente, ou às vezes uma palavra também pode ser colocada. Um copo de água pura, às vezes a pessoa está querendo realmente uma palavra, e aí pede um copo de água. Acontece muito. O silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. É de suma importância isso, de suma importância, porque você está diante de uma pessoa que está desequilibrada e ela está falando alto, por exemplo, ou coisa parecida, mantenha silêncio, porque ela está obsidiada naquele momento. Aquilo é uma obsessão. E é necessário que você cale-se e ore para ela naquele momento, envie bons fluidos para ela. Diz ainda um livro santificante que se dá com amor. Muitas vezes nós temos intuições e essas intuições nós temos que acatar. Pensamos num presente para uma pessoa e aí nos vem à mente um livro. Compre o livro e dê a ela, porque você está sendo intuído pelo seu mentor e que aquele livro vai lhe fazer muito bem.
Se não agora, mais para frente. Às vezes ela não está no momento de ler um livro, mas ela lê futuramente. Uma sentença carinhosa. Veja bem, muitas pessoas querem sempre... a pessoa comete alguma coisa errada, equivocada. E aí, no passado era muito comum dar sentença castigando a pessoa, principalmente os filhos. Agora, quando ele diz uma sentença carinhosa, é quando você chega e dá um seu amparo, mostra que houve um equívoco, mas que ele não tem que ficar daquela forma, cabisbaixo ou cabisbaixa, e que siga em frente, não é? Refaça aquilo que ficou equivocado. O transporte de um fardo pequenino também é muito importante, porque muitas vezes qualquer pessoa, não somente idoso, está carregando fardos imensos numa via pública e aí você se coloca à disposição para ajudar. Atravessar um idoso ou uma pessoa deficiente numa rua de grande movimentação. A sugestão do bem. Muitas vezes é preciso que a gente alerte as pessoas. Dê uma sugestão para ela. Fulano, que tal você fazer isto? Não é? A tolerância em face de uma conversação fastidiosa. Tolerância é muito importante. É um sentimento que nós temos que exercitar. Sermos tolerantes em face de uma conversação fastidiosa. A palavra fastidiosa significa que provoca fadiga, maçante, que realmente dá uma conversação ruim. Não é porque você não vai ganhar nada com aquela conversação, mas você tem que ser tolerante. E nesse momento é muito importante, se a pessoa está falando mal de outras criaturas, é importante que você ouça, não fale nada. Se ela voltar a falar novamente, você ouve novamente. Mas pode ter certeza que a terceira vez não vai ocorrer. Por quê? Porque ela vai perceber que você não falou nada. Porque ela está querendo que você dê continuidade naquilo que ela está falando. E quando você, com tolerância, ouve, ela vai perceber que você não gostou daquilo, não acha aquilo produtivo. Então você não precisa falar nada. Outra coisa, os favores gratuitos de alguns vinténs. Quando você faz um favor gratuito que ali poderia custar uns vinténs para você, do seu tempo ou de sua mão de obra, mas você faz gratuitamente, porque você percebe que muitas vezes a pessoa não tem como pagar, não é? A dádiva espontânea, ainda que humilde, a dádiva é você dar de você mesmo de forma humilde, ali seja numa situação que ela esteja precisando, ou não, muitas vezes ela não precisa, mas você dá porque você vê que ela pode não precisar ou não transpareceu no momento, mas ela precisa. E continua ainda dizendo a gentileza natural. Isto é, seja gentil naturalmente. Isto é muito importante para as pessoas com as quais você encontra no dia a dia. Constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam à justa consideração. Todos esses servicinhos que ele relatou constituem serviços de grande valor, mas que raras pessoas tomam à justa consideração. Sejam as pessoas que não fazem isto, sejam as pessoas que recebem. Por isso que ele diz assim, que importa a cegueira de quem recebe? É isso. A pessoa está tão envolvida no egoísmo de só receber que ela não percebe que está recebendo. É isso que acontece. E ele diz ainda que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações. Ele faz uma pergunta. Porque a malevolência dessas criaturas ingratas
Pode acontecer. Ou seja, você faz um bem para uma pessoa e passa alguns dias, ela como que esquece daquilo e ela vem com malevolência para cima de você. Por quê? Porque a criatura está naquele estado que não tem o mínimo de reconhecimento. É o que ele fala de bons corações. Ele não tem o reconhecimento. É por isso que Jesus sempre colocava dessa forma, para que a gente entendesse que nós não tenhamos esse pensamento de ficar reconhecendo. Jesus nos ensina exatamente isso, que nós não esperemos reconhecimento de ninguém. De ninguém. Façamos o bem pelo bem. Se a pessoa vai reconhecer ou não, é um problema dela. Nós não temos que mudar o nosso pensamento e que se tivermos que fazer novamente, vamos fazer. Ele diz assim: quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios grandes e pequenos. Ele agora nos reporta ao passado para que a gente possa perceber. Se hoje ainda não somos pessoas boas, quem dirá no passado? É por isso que ele diz: quantas vezes no outro tempo fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo? Por quê? Porque nós já conhecíamos o Evangelho de Jesus, mas não o praticávamos. Esta é a questão. E ele tinha nos dispensado todos os obséquios, isto é, todos os favores que não nos cobrou nada, e grandes e pequenos. E, no entanto, nós fomos cegos e perversos. É exatamente isso que a gente tem que perceber diante de uma pessoa perversa, cega, que a gente possa lembrar que nós também, com certeza, fomos no passado. Nesta outra parte, ele diz: não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Ele está nos dizendo aqui, a palavra mortificar é a pessoa se penitenciar, macerar o corpo, não é? Por algo que ela tenha feito, que acha que deve machucar o corpo, coisa parecida, fazer uma penitência. Isto é desnecessário, não tem nenhum valor. Você vai se colocar na posição de baixa autoestima, porque você não conseguiu nesses cartazes enormes do mundo, e aí você começa a se mortificar, como se você não valesse nada. E este é um grande equívoco da humanidade. Se Emmanuel está falando isso, é porque isso aqui tem uma grande relevância. E continua dizendo que isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito, agora ou depois. Veja bem, essa coisa que ele colocou das pessoas quererem serem os maiores do mundo, de ficar sempre em cartaz, isto está acontecendo muito hoje, principalmente nas redes sociais, que a pessoa quer parecer importante, bonita, bela, feliz, não é? E muitas vezes a vida dela não está daquele jeito. O que sucede? Ela pode ter problemas de perturbação, seja agora nessa encarnação ou em outras encarnações. Por isso que ele diz: ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Ser benevolente é exatamente isso, seja de bom caráter, de boa índole, bondoso, prestativo. Na conclusão, ele diz: não menosprezes os servicinhos úteis. É uma coisa que ele está nos chamando a atenção, porque muitas vezes passamos por uma pessoa e não vou dar bom dia, eu não conheço a pessoa, dê bom dia. É de suma importância. E diz ainda: neles, nos servicinhos, repousa o bem-estar do carinho diário para quantos se congregam na experiência humana. Então, não somente nós, como todos as pessoas que estão ao nosso redor, que passam na nossa vida,
estamos nessa experiência humana e é preciso que nós tenhamos essa ideia de fazer alguma coisa, por menor que seja, durante o dia. Este é o recado de Emmanuel, que aqui a gente humildemente traduziu, e espero que você tenha conseguido absorver esta lição, porque este é o nosso objetivo, para que eu também a absorva. Aqui eu estou na qualidade de aprendiz e transmitindo para você este ensinamento. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.